8, Geografia, página 78. Página 78, Geografia, aula 8. Sobre a cidade e o trabalho. Essa imagem aqui, ó, que vocês estão vendo aí no livro de vocês também. Esses profissionais, eles são da zona rural ou da zona urbana? Olha bem a roupa deles, como eles são vestidos. É da cidade ou do campo? Da cidade, né? Zona o quê? Urbana. Então, esses profissionais é da zona urbana. Página 79. Em geral, as cidades contam com um grande aglomerado de pessoas. Em algumas delas vivem milhares de pessoas e as grandes cidades chegam a ter milhões de indivíduos. As pessoas que vivem no meio urbano são idênticas. Elas têm personalidades distintas, gostos diversos e vontades próprias. Essas pessoas tão diferentes vivem e circulam em um ambiente que, para funcionar, precisa de cooperação de todos, de modo que a vida em sociedade seja agradável e próspera. Número 1. Como você imagina que vivem as pessoas das cidades? 2. Como essas pessoas conseguem dinheiro? 3. Quem trabalha na cidade? 4. Os trabalhos atuais são os mesmos de antigamente? 5. Será que todas as pessoas que vivem na cidade têm trabalho? Neste módulo, vamos estudar como e onde a população urbana trabalha. Página 80. Página 80. Quem trabalha na cidade? No módulo anterior, diferenciamos o campo da cidade por meio das atividades econômicas predominantes em cada um desses espaços. No campo, destaca-se a agricultura e a pecuária, enquanto na cidade concentram-se as atividades industriais, da construção civil, do comércio e dos serviços. Para que as atividades econômicas aconteçam, um dos elementos fundamentais é a própria população, que é a mão de obra e o mercado consumidor. Mão de obra, mercado consumidor. É muito comum a utilização dos termos mão de obra e mercado consumidor para se referir a quem trabalha, mão de obra, e a quem compra, mercado consumidor. Os produtos ou serviços oferecidos, mas a população quase sempre é, ao mesmo tempo, mão de obra e mercado consumidor, porque trabalha e consome também. Trabalha e também consome. O trabalho realizado para obter dinheiro é chamado de profissão. Já sabemos que a mão de obra nas cidades está ligada a setores secundário e terciário. Mas quais profissões caracterizam o trabalho urbano? Muitas profissões podem ser exercidas na cidade, como as do professor, médico, carteiro, policial, bombeiro, vendedor, padeiro, motorista, funcionário de limpeza, operário, mecânico e muitas outras. O trabalho de todos contribui para que a cidade mantenha seu modo de vida, caracterizado pela grande diversidade na oferta de produtos e de serviços. Assim, a cidade permanece em pleno funcionamento. Esses aqui são os profissionais que a gente acabamos de ler agora. Exemplo de profissionais urbanos: garçom, médico, engenheiro, policial, florista e carteiro. Número 1, página 81.
Verifique se a frase está correta ou incorreta e justifique sua resposta. A população é um elemento fundamental para a atividade econômica urbana porque representa a mão de obra e o mercado consumidor desse espaço. Aí vocês vão verificar se a frase abaixo está correta ou incorreta e justificar a sua resposta. Número 2. É possível afirmar que o número de profissões que existem na cidade é baixo. 3. Responda as perguntas abaixo. Letra A. Você já imaginou no que poderia trabalhar quando crescer? E em que seria? B. O que lhe interessou na profissão escolhida? A número 3 é pergunta pessoal. É pergunta que vocês vão responder. Tá? Só vocês que vão responder. Não estará na resposta depois no outro vídeo. É pergunta pessoal. Página 82. Trabalhos de ontem e de hoje. Página 82. Trabalho de ontem e de hoje. Nas cidades vivem muitas pessoas que se deslocam diariamente para diferentes lugares. A população é composta de pessoas das mais diferentes culturas e jeitos, com os próprios cortes de cabelo, roupas e outras características que mudam ao longo do tempo. Mas você sabia que, além da população, a própria cidade também se transforma? Essas mudanças ocorrem por diversos motivos, conforme as demandas da população, da economia, do avanço, da tecnologia, etc. Por exemplo, as ruas dos grandes centros já foram muito mais estreitas do que são hoje. Mas, com o aumento do uso do automóvel, grandes reformas urbanas deram conta do alargamento e da criação de novas ruas para que eles pudessem trafegar. Com essa demanda, surgiram os mecânicos de automóveis, os postos de gasolina e muitos outros locais de trabalho. Edifícios também foram construídos em grande número por causa da falta de novos espaços e do aumento da população nas grandes cidades. Isso possibilitou a criação de novos postos de trabalho, como porteiros e zeladores, entre outros profissionais. Veja a seguir duas fotografias da cidade do Rio de Janeiro, uma retirada em 1908 e a outra retratando a cidade atualmente. Repare os prédios e no aumento do espaço ocupado pelas construções. As cidades brasileiras mudaram muito com o tempo e o trabalho vem acompanhando essa mudança. A diferença da fotografia. Dessa fotografia e aqui olha dessa aqui. Poucos prédios, só casas mesmos, né? E nessa segunda fotografia, vários prédios, comércios, mudou muito, né? Mudou demais. Demais essa foto como é essa aqui. Tem bem mais pessoas, mais prédios, mais comércios, e a outra bem pouco. A primeira fotografia que está em preto e branco, ela é da cidade de Janeiro de 1908. A segunda é de 2017. Uma mudança enorme. Página 83. A transformação do espaço urbano ao longo do tempo não apenas cria novas profissões, mas também modifica profissões antigas, muitas vezes extinguindo aquelas que foram substituídas pela tecnologia. Observe o exemplo da fotografia à esquerda, com uma pessoa trabalhando no começo da noite para iluminar as vias públicas. Essa fotografia. Hoje, o sistema elétrico é o automático. Não precisa mais ninguém chegar e ter que ficar colocando
luz, né? O acendedor de lampião. Esse aqui era o acendedor de lampião, que iluminava a rua. E era essa época, época 19, no Rio de Janeiro. Final do século 19. Acendedor de lampião, uma rua no Rio de Janeiro. Final do século 19. Era uma profissão também, que agora não existe mais. Um exemplo de profissão bastante recente que se passou a existir nos últimos anos foi a facilidade de acesso à internet e a de YouTube, na qual o profissional cria conteúdos frequentes a os desenvolvedores de programas para computador que facilitam muito a realização de vários trabalhos. Número 1. Por que podemos afirmar que as profissões acompanham a passagem do tempo? 2. Pergunte aos seus familiares que profissão eles conhecem que não existem no tempo em que eram crianças. Cite o nome dessa profissão e explique a função dela. Essa, número 2, é a resposta pessoal. E vocês vão perguntar ao papai e à mamãe. E fechamos aqui Geografia, a aula de hoje, que é a aula 8. Então, um bom dia para vocês. Beijo no coração para vocês. Tchau.